combustível, Brasilis, Nióbio, Tietê, Madeira da Amazônia. Pela união dos seus poderes, eu sou o Boitatá. Oi, gente bonita, e bem-vindos a mais um Tatear pelo Quarto Escuro, que é a minha mente. Xamã é uma interessante mistura. Não é perfeito, apresentando problemas que já vimos antes, mas resultando em uma boa leitura. Na maior parte do tempo, a revista começa apresentando um mundo em que se passará a história, desde os primeiros sinais de colonização civilizada na América do Sul, com a chegada dos portugueses e dos extrativismos desenfreados prejudiciais à natureza, ouviu-se falar de seres místicos que provinham dos espíritos da terra. Tais criaturas faziam o necessário para proteger a biodiversidade em agonia, com as ações predatórias motivadas pela ganância do homem, e com o passar dos séculos, seus feitos transformaram-se em lendas folclóricas. Eu imagino que não tenha sido intencional, mas o problema desse tipo de história está perfeitamente representado nesta frase: colonização civilizada e extrativismos desenfreados. Pense, Capitão Planeta. A destruição da natureza é ruim, mas a colonização que usa os produtos desta destruição ainda é civilizada. De alguma forma. Nós precisamos salvar o planeta dos exageros da civilização, então eu vou fazer um garoto caiapó viver de forma civilizada. E se você não quer abusar do uso de petróleo, você não destrói asfalto. Se você quer salvar animais, você não cria uma montanha para mudar todo o equilíbrio ecológico da região. E se você quer preservar a natureza, você não voa abaixo assustando os peixes só para parecer legal. E parece que reciclagem de papel também não é a melhor das opções. Esse paradoxo permeia a história, é claro, com os mais velhos mostrando respeito pelo herói e os mais novos não. Entretanto, é um pouco melhor do que a Capitão Planeteridade, porque, no mínimo, não é sanitária a ideia de que tudo pode ser perfeito. Atacar a natureza é mais perigoso, o sobrenatural é mais vingativo. Então, o Capitão Planeta de Funny or Die. Falando nisso, vamos voltar à capa por um instante. Esse é nosso herói, Xamã. A capa passa essa raiva da natureza, ou das lendas pelo menos. Mesmo a mulher, que é provavelmente mais sensual do que deveria ser e cuja existência pode sozinha tirar a monetização desse vídeo, passa claramente que tá pé da vida. Tô pé da vida! E como a revista lida com a questão a qual eu sempre retorno quando eu vejo algo brasileiro? Bem, isso se mostra nas lendas, igualando lobisomens do folclore europeu com o Boitatá. Basta notar que a única outra figura de rosto humano tem pintura facial e apetrechos semelhantes ao do Xamã, então você não tem como saber se esta é uma sereia que herda a imagem dele ou se é de origem semelhante. O símbolo que os liga, o apanhador de sonhos, vem do povo Ojibwe, da América do Norte, e claro, os pentagramas foram usados como símbolo para representações elementais na Europa e Ásia. Óbvio, a revista tem que chamar eles de estrelas por causa da herança xenofóbica da igreja, que pinta símbolos como esse e o olho de Horus como satânicos. A própria palavra xamã é de origem tungústica, então a ideia de mesclar todas as mitologias é abraçada completamente, sem tentar pensar só no brasileiro de verdade. Ou quase. Uma das coisas inteligentes na capa é que a relação entre o personagem e as lendas é clara, mas você não sabe quais aparecerão na história. Por outro lado, assim que você vir um deles, é só esperar pelo próximo. Todos aparecem e nenhum repete. Então você meio que sabe quantas lutas a mais você vai ter. Voltando à resenha de Lunchtime, a capa daquela revista tinha também diversos dos personagens, se não todos os que já tinham sido criados até então. Entretanto, o autor não usa todos eles, então a capa não é uma lista de quem vai estar na revista, mas de quem pode estar na história. Sim, eu gostei tanto da revista que eu voltei a falar dela para dizer quão boa é. Claro que na revista seguinte a capa revela mais que é de Xamã, mas isso só demonstra mais o que eu quero dizer. Variedade mostra o mundo, mas mero agrupamento não é necessariamente variedade. Outra coisa interessante é o design deste personagem. Até você o ver em ação, aliás, ele é melhor dentro, onde ele não é tão musculoso e parece mais um mago da floresta. Você não sabe o que ele faz ou mesmo quem é. E parabéns por um bom uso do nariz de tapir. É um detalhe cuja associação animal pode passar desapercebida, dá um toque incomum e acrescenta uma ideia animalesca. E não, eu não vou mostrar a história. Eu acho que vale a pena ler. Eu vou, porém, comentar alguns detalhes.
Primeiro, nosso herói, o verdadeiro super-herói brasileiro. Este livro é brasileiro de verdade, seu leitor que ousa ler coisas não nacionais. Compre! Compre! Sim, exclusivismo continua sendo uma questão de marketing. Ele é um anti-herói. A forma como ele é caracterizado é boa, já que ele não ignora a natureza daquilo de que toma parte. De fato, ele é assombrado pela violência no que faz. Segundo, infelizmente, temos alguns casos de escuridão nesta revista também. Não é tão ruim quanto Atlas, porque não é sempre. E alguns usos parecem melhores que aqueles, parecendo mais com sombras e sendo menos intrusivos. Terceiro, você não segue o anti-herói o tempo todo. Depois de estabelecer o xamã, cuja participação não estava ruim, aliás, mas eu entendo não querer se alongar demais com a mesma narrativa mini-episódica. A história segue uma repórter tentando descobrir quem é o xamã junto com seu colega. Uma repórter que veste shortinho e regata, provavelmente amarelo. Mas aí nós temos o quarto. Esta repórter é sexualmente atacada. Sem motivo algum. Ela chega no hotel e descobre que ele pediu um quarto com uma cama só. Ele finge que está dormindo, espera ela ir tomar banho e diz: "E hoje? Que eu te pego de jeito." E ele agarra o peito dela e leva um tapa e sai reclamando que "e outro cara, né?" E eu sei que já é a quarta questão, mas essa merece até subdivisão. Não tem porquê ter isto aqui. No máximo do máximo, este personagem vai ter ciúmes de sua colega, o que com certeza pode existir sem abuso sexual. B. Eu posso defender quase todo o resto da sexualização na revista. As roupas dela são provocantes, mas eles estavam em uma floresta tropical no meio de um país onde o asfalto cria miragens no inverno. Ao mesmo tempo, a história toda tem um gosto de anos 70, então também cabem esteticamente. Você poderia discutir quanto dessa escolha do autor é para fanservice, mas ainda me parece ser uma escolha que cabe ao autor. Eu já não posso dizer o mesmo dela se despindo, onde os mamilos dela recebem tanta atenção que até Yara parece menos sexualizada. Pouco menos, mas menos. E é claro que era Yara e não uma sereia ou sirene. Você não viu que ele é o verdadeiro super-herói brasileiro? Mas o pior pra mim é ser... ela continua trabalhando com ele. Ela diz que o cara já tentou algo assim antes. Ele claramente planejou isso tudo e ainda acha que não fez nada demais e que ela é que exagerou. Por que diabos alguém continuaria no mesmo lugar? Sem contar que ela continua trabalhando com ele como se nada tivesse acontecido. E esse é o maior problema desse tipo de coisa, a naturalização. Conceitos novos são naturalizados em nossa sociedade. É só pensar naquela pessoa que ainda te liga, mesmo sem urgência, quando pode mandar uma mensagem. Algumas pessoas ainda não consideram natural falar por escrito. Da mesma forma que a internet era um brinde para sábado depois das 2, mensagens de texto eram extremamente caras, celulares eram um luxo e existia um sistema inteiro de pagers para comunicação emergencial. E sim, crianças, eu estou falando daquela máquina misteriosa no final de Guerra Infinita. Ao longo do tempo, uma ideia presente passa a ser considerada normal se não for questionada. Então, este tipo de cena basicamente diz que é normal uma mulher ser atacada sexualmente. E eu sei que algumas pessoas podem pensar que eu estou igualando o ataque a estupro, como tantos fanáticos da internet já fizeram, mas não. A questão é, por que você acharia o abuso normal? Nossa compreensão da sexualização ainda está evoluindo, e eu tenho certeza que isso já pareceu ser uma personagem forte por comparação. Isso porque já houve um tempo em que ser forte era não se incomodar com abusos. All right, boys, we've got plastic to sell. Wipe the jizz off your chins and get in here. Mas essa revista é de 2016. Sério? A Lei Maria da Penha já tinha 10 anos e a gente ainda está produzindo histórias em que se ignora crimes? E sim, é isso que você está fazendo quando bota a culpa na vítima. Felizmente, isso é uma ilha, o que me indica que isso poderia ser facilmente evitado, mas também quer dizer que o resto da história não usa essa parte de verdade, fora os ciúmes. É como aquela coisa preconceituosa que um tio ou um avô ainda fala. Você ainda gosta deles, mas você não pode fingir que é só uma opinião. Ainda assim, eu continuo achando que é mais importante apontar o erro para que não seja repetido do que negar a história toda. E a história é boa, pelo menos até a metade. Chegando para o final ela fica mais lenta, o que é mais notável justamente pelo ritmo estar bom antes. E, por último, quinto, a história segue juntando ainda mais mitologia, expandindo o âmbito e prometendo mais ação. Continua!
Sério, por que ainda fazem isso? Tem um motivo para a Liga da Justiça Sem Limites não ter começado com as histórias em múltiplas partes como seu antecessor. Não só por eles estarem introduzindo uma porrada de personagens, eles estão introduzindo uma forma nova de história, em que o espectador não se ancorará em um grupo de personagens específico, mas no tipo de história que verão em cada episódio. É como se um herói fosse mostrado treinando, se tornando capaz de finalmente alcançar seu inimigo e... Jump good. Bem, na verdade é como se o primeiro episódio de Samurai Jack terminasse com os caras do futuro chamando de Jack. A primeira metade ainda me foi boa bastante para me interessar no personagem, e eu estou curioso para ver como a história continua, só não tanto quanto eu poderia estar. Ela definitivamente sofreu por não ter terminado antes, além, é claro, de ser interrompida por abuso sexual. Potencial manchado por más escolhas e péssimas tradições. Mas eu ainda leria a segunda. E o autor está angariando fundos para publicar a segunda revista, para a qual eu contribuí. Se você tiver interesse, o link está na descrição. Não tenha sido intencional, mas o problema desse tipo de história está perfeitamente simbolizado nessa frase. Civilização. O problema desse tipo de história está